Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Se encontrou, diga amém. Vamos então ler a palavra de Deus que diz assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus. Deixa só eu dar uma observação aqui. Malom e Quilom. Quem está com filho para nascer, bons nomes para você colocar no seu filho. Brincadeira. Vamos voltar aqui. Eles eram efrateus de Belém de Judá e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar aonde que estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminharam para voltarem para a terra de Judá. Diga, voltarem para a terra de Judá. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos entregando esse momento nas tuas mãos, é um momento da sua palavra, e nós pedimos que o Senhor glorifique o teu nome através dessa palavra. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, repreende todo o mal, nos dá sabedoria e entendimento para tudo que o Senhor quer para nós. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Aleluia. Só uma... O pessoal do som não tá legal, Wesley, me ajuda aí, não tá bom, tá mudando aqui, me ajuda por favor. Bom, queridos, o tema dessa palavra que eu quero compartilhar é abraçando a oportunidade para recomeçar. O texto que nós acabamos de ler está melhorando. Ele descreve uma história importante de recomeço. Noemi, ela perde o seu marido e os seus 2 filhos, segundo o texto aqui que nós lemos. E Ruth, que era nora de Noemi, ela acaba perdendo o marido, que era um dos filhos de Ruth, um dos filhos de Noemi. O recomeço aqui para essas mulheres, sogra e noras, não seria fácil, sem os homens presentes dentro de casa. Era um recomeço que iria exigir muita fé, coragem, iria exigir muito ânimo. Perder o marido e os filhos em uma época de escassez como aquela, havia fome naquela terra. O marido, os homens, eram os que geravam toda a provisão da casa, e perder aqueles que geram uma provisão da casa num momento de escassez no país inteiro, isso é algo complicado. Não seria fácil. Elas iriam precisar de recomeçar a sua trajetória de vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja precisando recomeçar a sua vida também em alguma área que é importante para você. Talvez você esteja precisando recomeçar a sua vida em tudo, como era o caso dessas mulheres. Ou talvez você esteja precisando recomeçar a sua vida em uma área específica, talvez na área sentimental. Você talvez perdeu um relacionamento que era importante para você e você precisa recomeçar a sua vida. Talvez seja
na sua vida profissional, você perdeu algumas coisas que elas eram importantes para você na sua vida profissional e hoje você não tem mais isso. E aí você precisa recomeçar na sua vida profissional. Talvez no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento ministerial com Deus, você esteja precisando também de recomeçar a sua trajetória. Eu acredito muito que aqui esse texto, esse ensinamento na vida de Noemi e de Ruth, ele pode ser importante para a minha vida e para a sua vida numa fase onde precisamos de recomeçar. Eu acredito que esta manhã Deus preparou para nós como a manhã da oportunidade para recomeçar coisas boas na nossa vida. A oportunidade para recomeçar áreas que de alguma maneira foram afetadas. Precisamos aqui nesta manhã aproveitar esse momento, abraçar a oportunidade que Deus está nos dando para receber todas as direções para recomeçar a trajetória. Pastor, eu estou precisando mesmo de recomeçar algumas coisas na minha vida. E o que eu preciso fazer para recomeçar? Bom, a primeira coisa que eu vejo que uma pessoa precisa fazer para recomeçar a sua trajetória é ela ser curada de alguns traumas que a perda gera. Toda perda, ela gera traumas, ela gera feridas, que essas feridas se transformam em traumas. E se isso não for tratado, isso impede a pessoa de recomeçar. A primeira coisa que eu vejo que nós precisamos vencer é o trauma das decisões erradas, a ferida de decisões erradas que foram tomadas, que essas decisões erradas acabaram gerando para você a perda de algo. Essas decisões erradas acabaram gerando para você o problema em algumas áreas importantes da sua vida. Você decidiu errado e acabou pagando um preço. E aí uma pessoa que ela está traumatizada com uma decisão errada que ela tomou, ela fica se maltratando, e ela nunca consegue recomeçar, porque ela se torna o seu maior carrasco, é ela mesma que se torna o seu maior empecilho de romper e recomeçar a trajetória. Ela fica se maltratando, porque ela meio que não aceita um erro que ela cometeu. Escute, Deus já perdoou você pelo erro da decisão errada. Agora você precisa você mesmo se perdoar para que você possa recomeçar uma nova trajetória em nome de Jesus. É preciso vencer esse trauma para não ficar com medo de dar novos passos, porque uma pessoa que ela está amarrada com esse trauma da decisão errada, ela fica com medo de dar um passo para recomeçar de novo. Porque ela já tomou uma decisão errada e se machucou, e agora ela fala bem assim, eu não vou fazer nada, porque senão eu vou fazer coisa errada de novo. E ela trava, tudo trava na vida dela. Ela não consegue recomeçar nada, por causa do medo. O trauma que amarra a pessoa. Esse trauma faz a pessoa não tomar nenhuma decisão, não toma decisão nenhuma. E o que pode estar acontecendo na sua vida nesse exato momento é Deus está esperando você tomar uma decisão, porque Ele está pronto para recomeçar uma nova história na sua vida, para dar para você um novo tempo, para entregar nas suas mãos novas oportunidades, e Ele só está esperando você tomar decisões. A segunda coisa que nós precisamos vencer é a ferida e o trauma da confiança. Porque algumas pessoas sofreram perdas e sofreram dores porque confiaram em outras pessoas, confiaram em alguém, e foi a sua confiança em outras pessoas, foi a sua confiança em alguém que talvez fez você sofrer o que você está sofrendo. Foi a confiança em alguém que talvez fez você passar o que você está passando. E aí você agora está traumatizado, está traumatizada, e você não se abre mais para confiar em ninguém.
E você não se abre mais para poder se relacionar de modo completo com novas amizades, com pessoas que podem abençoar a sua vida, com pessoas que Deus está enviando para ser uma bênção para você, porque você está traumatizada com aquilo que você feriu com alguém, alguém que te abandonou na hora que você mais precisava, e você fala, agora eu não vou mais confiar em ninguém. E isso te impede de viver uma nova fase. Isso te impede de recomeçar um trauma como esse, porque o recomeço ele acontece com pessoas que Deus envia para nós. Se você avaliar a história de Ruth e Noemi, elas recomeçaram quando elas começaram a ter contato e relacionar-se com Boaz e os empregados de Boaz. Boaz foi alguém que Deus colocou na vida de Ruth e de Noemi. Deus pode estar colocando alguém na sua vida para poder recomeçar a sua história, mas você está traumatizado e desconfiado. E aí as coisas, elas não recomeçam, elas permanecem travadas. Para recomeçar, você vai precisar de confiar nas pessoas novamente, você vai precisar de confiar em alguém. Pastor, mas eu já fui tão machucado por isso, eu já fui tão machucada por isso, não tem para onde escapar. Nós vamos sempre ser machucados por outras pessoas, isso faz parte da vida. Mas eu vou dizer, se nós queremos ser abençoados, nós também vamos ser abençoados através da vida de outras pessoas. Faz parte da vida ser abençoado pela vida de outros. E aí, se eu não me abro para outras pessoas, para relacionar com outras pessoas, eu perco a oportunidade de ser abençoado. Eu perco a oportunidade de viver um novo tempo. Eu perco a oportunidade de viver um recomeço. Porque me fechei, traumatizado, com trauma de um relacionamento, de uma amizade. O terceiro trauma que nós precisamos superar e vencer para viver o recomeço é o trauma do pensamento negativo, o pensamento pessimista. Bota a mão na sua cabeça e fala bem assim: todo pensamento negativo, pessimista da minha mente, eu ordeno agora que saia em nome de Jesus, que saia isso, porque o pensamento pessimista, negativo, impede as pessoas de recomeçarem, porque trava elas com o seguinte pensamento aqui, a seguinte bombardeio de pensamento: não adianta, nada dá certo comigo, não adianta, para mim realmente está tudo dando errado, e a minha vida é assim mesmo, tudo dá errado, tudo quanto é trabalho que eu vou dar errado, tudo na família para mim dá errado, tudo na igreja para mim dá, não adianta, para mim nem adianta eu tentar me envolver com alguma coisa que dá errado. É preciso se livrar desse pensamento. Não adianta eu tentar de novo outro trabalho, vai dar errado. Não adianta eu tentar de novo, buscar para restaurar a minha vida sentimental, dá errado. Comigo parece que tudo dá errado para mim. Não, em nome de Jesus, você precisa vencer esse pensamento que é o maligno que está colocando na sua vida. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Jesus é especialista em fazer o que está errado virar certo. Jesus é especialista em fazer uma pessoa que o diabo está bagunçando com a vida dela e fazer essa pessoa entrar em um estágio de uma vida com abundância. Então vai dar certo, você pode recomeçar a sua trajetória e Jesus vai fazer dar certo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo vai dar certo. A pessoa, quando ela fica travada por esse pensamento de negativismo, ela não consegue dar passos constantes. Ela até dá algum passo para recomeçar, só que não é constante. Ela dá um passo e qualquer vento contrário que isso, qualquer coisinha ela fala assim: tá vendo? Já vi, vai dar errado de novo, tá vendo? Tá vendo? Aí ela vai lá e desiste, ela não dá passos constantes.
Então, se você quer recomeçar, você vai precisar de dar os seus passos e saber que Jesus está convidando você para recomeçar. Você vai precisar de dar os seus passos e saber que Jesus vai estar segurando nas suas mãos, igual segurou a mão de Pedro quando estava andando pelas águas e disse: Pedro, não temas, não temas. E ele pega e leva o Pedro até o barco novamente, sem ele afundar. O Senhor vai segurar na sua mão e levar você até a fase de recomeço com a bênção decretada, sem você afundar, sem você afundar. Você precisa decidir que esse trauma, ele já é superado na sua vida. O quarto trauma que precisa ser vencido é o medo. É o medo que as pessoas têm de recomeçar do zero. Muitas pessoas não entram em uma fase de recomeço, porque elas falam: vou ter que começar do zero, tudo de novo. Mas é melhor você começar do zero, tudo de novo, do que você não começar nada. É melhor você começar do zero de novo do que a sua vida ficar parada mais 2 anos, mais 3 anos, mais 5 anos. Recomeça do zero, sim. Noemi e Ruth, elas voltaram para Belém para recomeçar a vida delas do zero. Pastor, eu já fiz tudo. Vai lá de novo e faz de novo. Tenta de novo. Quantas vezes que Abraão ficou tentando até vir a promessa? Talvez a história de milagre que Deus está para poder entregar na sua mão, ela passa pela sua tentativa de recomeçar do zero, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque quando você concluir a sua vitória, Deus vai ser glorificado na sua vida e você vai ser visto como um filho que honrou a fé em Deus. Um exemplo, um testemunho. Essa pessoa, olha quantas coisas que ela passou, e ela fez 1 e deu errado, ela fez 2 deu errado, ela fez 10 e deu errado, mas na 11ª, olha só essa pessoa como não desistiu nunca, e por isso Deus honrou a vida dela, e por isso Deus abriu a porta, e por isso hoje ele é vencedor, e por isso hoje ela é vencedora. Você está entendendo? Preciso vencer esses traumas, preciso vencer. Depois de vencer esses traumas, nós precisamos de tomar algumas atitudes. Isso aqui é coisa que eu venço no interior. Aqui dentro eu sou curado desses traumas. Uma palavra como essa é para você receber a cura aqui dentro. E aí, à medida que você vai recebendo a cura, você vai tomando também algumas atitudes. E foram as atitudes que Noemi e Ruth tomaram. Elas mostraram que elas não estavam enfermas, travadas na alma. E aí por isso elas tomaram algumas atitudes. Primeira atitude que elas tomam: pelo que elas saíram do lugar onde elas estiveram, ela e as suas duas noras, indo elas caminhando, elas voltaram para a terra de Judá. A terra de Judá, Belém de Judá. Belém de Judá representa uma terra de fartura, de pão, é chamado como a casa do pão. Elas, quando elas estão retornando para Belém, elas estão decretando o fim do deserto espiritual sobre a vida delas. Porque Moabe, que era a terra onde elas estavam habitando, era uma terra de deserto espiritual, enquanto Belém de Judá era a casa do pão, era a casa onde se estabelecia culto a Deus. A terra de Moabe era uma terra consagrada ao deus Moloque. Era uma terra que ela não era uma terra fértil, ela era uma terra que ela era escassa, por isso que tinha fome. E não era somente a fome ali, o culto a Deus não era estabelecido como era em Belém de Judá. Ali o culto era feito ao deus Moloque, que era o deus da fertilidade. Por isso essas mulheres, as noras de Noemi, elas não tinham filhos. Não tinham, enquanto estavam em Moabe, não tinham tido filhos. Terra da escassez, terra da seca espiritual. Aí elas tomam uma decisão: eu vou sair daqui dessa terra de seca espiritual e eu vou para a terra onde tem fartura de pão. Eu vou para a terra onde tem o pão do céu. Eu vou para a terra onde tem o culto ao Deus vivo. Eu vou para a terra onde eu preciso estar me alimentando. Se eu quero recomeçar a minha trajetória, eu vou precisar
de voltar para a terra de Judá. Eu vou precisar de acabar com o deserto espiritual, vou precisar de acabar com a solidão. Elas estavam em Moabe e elas estavam ali sozinhas, solitárias. Aí elas, quando vêm para Belém de Judá, elas encontram a casa de Boaz, que era um parente distante. E elas ali então elas encontram comunhão. Ali então elas saem da solidão e encontram pessoas que podem ajudá-la. É preciso eu sair de algo que está me deixando seco demais, algo que está atrapalhando minha vida espiritual, estar em um ambiente onde vai proporcionar para mim novo culto a Deus, onde vai proporcionar para mim comunhão, vai acabar a minha solidão. É por isso que nós sempre incentivamos e motivamos você a fazer parte de uma célula. É por isso que nós preparamos projetos como esse que nós estamos preparando, que é o projeto TQA, onde nós mostramos o nosso amor a Deus, o nosso amor aos irmãos e o amor à igreja, porque é nesse mover aonde se estabelece a fartura de pão, o milagre do céu, a bênção do Senhor. Você está entendendo? Voltar para Judá representa voltar ao tempo de primeiro amor com Deus. Voltar para Judá significa voltar ao tempo do primeiro amor das pessoas que você se relaciona, que Deus colocou na sua vida. Talvez o amor, a intimidade no seu casamento foi esfriando e foi acabando. E você fala: pastor, não perdi meu casamento, mas coisas importantes do meu casamento eu perdi. Então você precisa voltar ao tempo do seu primeiro amor no seu casamento também. Restaurar algumas coisas que foram perdidas, acabar com um tempo de escassez de palavra de carinho, de gestos de carinho, de carinho no toque, de tempo junto, acabar com essa escassez, falar: vou voltar para o tempo da fartura, muito carinho, muita palavra boa, muito carinho na cabeça, muito carinho na minha esposa, muito carinho no seu esposo. Quantos podem dizer aleluia? Muita coisa boa. Voltar para a terra da fartura. Isso vai trazer recomeço. Retornar para Judá, volta atrás, voltar ao tempo do primeiro amor no seu trabalho, servindo a Deus, no ministério. Recomeçar a sua trajetória ministerial fala em você recomeçar o seu tempo, o seu melhor tempo com Deus, o seu tempo onde você mais se envolvia com a obra de Deus. Você está querendo recomeçar uma trajetória na sua vida? Então passa por isso. Eu vou voltar ao tempo de fartura, no meu envolvimento com a obra de Deus, na minha atitude de estar servindo a casa do Senhor. Eu vou voltar para esse tempo. É importante isso. A outra atitude que eu vejo que Noemi e Ruth elas têm, na verdade essa atitude aqui ela foi mais uma atitude de Ruth do que de Noemi. E as atitudes de Ruth proporcionaram bênção para ela e para Noemi, mas o versículo de número 16 e número 17 do capítulo 1, olha o que diz. Disse, porém, Ruth: não insista para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quiser que tu morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. E me faça assim o Senhor a outro tanto, se a outra coisa não seja a morte, para poder me separar de ti. Qual foi a atitude de Ruth aqui com Noemi? Ruth, ela se manteve firme à missão que Deus havia dado para ela. E qual era a missão que Deus havia dado para Ruth? A estar sempre ao lado da sua sogra Noemi. Você sabe que existem algumas coisas na nossa vida que não recomeçam, porque nós não estamos no centro do propósito da vontade de Deus. Não recomeçam porque eu não estou dentro da missão. Eu estou tentando recomeçar tanta coisa, mas essas coisas não recomeçam porque eu estou fora da missão original de Deus para a minha vida. Então eu fico como se estivesse dando murro em ponto de faca. Murro em ponto de faca. Por quê?
porque eu estou fora da missão e do propósito de Deus para a minha vida. A Ruth, ela consegue recomeçar e até mesmo abençoar a vida de Noemi, quando ela fala para Noemi, Noemi diz, olha, pode seguir a sua vida, vai para um canto, eu vou para outro, deixa que eu vou. Aí a Ruth fala assim, não vou te abandonar, para onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo, teu Deus. Ela estava ali entendendo, a minha missão é ficar do seu lado até a morte, a minha missão é caminhar contigo. E quando ela estabelece essa missão, ela entende essa missão, então ela estava pronta para recomeçar e receber a bênção de Deus nesse recomeço. Qual é a missão que Deus tem para você, que talvez você tenha fugido dela? Você precisa ser fiel à missão que Deus estabeleceu para você, e não pode fugir dela, porque se você estiver fiel nessa missão, você vai ser bem sucedido e prosperar. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 12 para 13 anos, alguns amigos meus lá da rua, eu não lembro bem agora se era da rua que eu morava ou era da escola, me chamaram para ir para fazer a catequese na igreja católica. E eu fui. E quando chegou lá, ali foi o meu primeiro contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque dentro da minha casa tinha um centro espírita na minha casa. Meu pai era pai de santo. Na minha casa tinha minha avó, mãe da minha mãe, era mãe de santo lá. Tinha um centro espírita lá na minha casa. Então meu primeiro contato com a Bíblia foi nessa catequese. Eu lembro que quando eu tive contato com aquilo, eu chegava em casa, eu ficava com 12, 13 anos lendo a Bíblia direto. As rezas que eles ensinavam lá na igreja católica, nossa, porque eu queria Deus, eu não queria aquilo que acontecia de espiritismo na minha casa, eu queria Deus. Então meu primeiro contato com a palavra de Deus foi aquilo. Ali Deus já foi estabelecendo o seu propósito, a sua missão na minha vida. E aí foi passando o tempo, foi passando, quando foi com 16, 17, 18 anos, aí eu fui me desviando daquilo tudo. Fui não tendo mais contato com a Bíblia, nem com a palavra de Deus, fui me envolvendo com coisas do mundo, com coisas. Mas chegou um momento que Deus me lembrou que o meu propósito é estar perto da palavra dEle. Ele ajustou ainda mais a minha missão e o meu propósito. E hoje eu estou aqui junto com vocês, junto com a família de Deus. Hoje eu sou um pastor que prego a palavra de Deus, mas eu lembro da minha missão quando eu tinha 12 anos. Eu amava ficar lendo a Bíblia. Eu queria que você lembrasse da sua missão quando você era criança. Olha, aquilo que faz parte da sua missão, Deus já começou a te dar quando você tinha 12 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos. Você lembra um pouco? Tem gente que teve uma experiência semelhante à minha. Ser criança, você já queria as coisas de Deus. E você hoje está assim envolvido como você era quando criança. Tem gente que quando criança recebeu uma missão de Deus, de um talento, uma habilidade, um dom para tocar uma coisa, para cantar. Você cantava umas musiquinhas lá que exaltava a Deus e as pessoas, e com o tempo talvez isso foi se perdendo. Você precisa voltar para a missão de Deus. Lembra como é que você era envolvido. Tem gente que sobressaía na época. Talvez eu não vim de um berço cristão, você veio. E aí na época quando você era criança, tua avó, tua mãe levava você para a igreja, você participava dos conjuntos das crianças, você era o que mais falava, você era aquele que participava, você gostava de ler a Bíblia. A pergunta a fazer: você hoje está dentro dessa missão que Deus deu para você quando criança? Você hoje faz o que você fazia quando era criança, liderando uma célula, somando com Deus em algum ministério na igreja? Você está fazendo isso? Que isso faz parte da sua história de recomeço. Isso faz parte da sua história de recomeço. Se eu quero recomeçar, eu preciso fazer como Ruth. O versículo de número 2, o capítulo 2, versículo 1 diz assim: e tinha Noemi um parente do seu marido. Olha só, ela voltou para a comunhão com um parente que era do seu marido, um homem valente, poderoso de geração,
da geração de Elimeleque era o seu nome Boaz. E Ruth, moabita, disse para Noemi: deixa-me ir lá ao campo, e eu vou apanhar as espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E aí Noemi disse para ela: vai lá, minha filha. Eu preciso ir em busca das oportunidades que vão me proporcionar recomeço. A Noemi, ela quando chega em Belém de Judá, ela cai no campo de Boaz, e aí a Ruth, olha como é que essas duas, elas têm uma interação e um contato tão divino. A Ruth fala para Noemi: olha, eu vou sair aí pelos campos aí desse parente aí do seu marido, vou ver se eu achar graça, se eles acharem graça aos meus olhos. Aí Noemi: vai lá, minha filha, vai em busca das oportunidades. Talvez você esteja querendo recomeçar áreas importantes da sua vida e você não está indo atrás de oportunidades. Deus já está dando sinais para você, dizendo: vai lá, procura aquela pessoa. Vai lá e procura aquele parente distante seu. Vai lá e procura aquele amigo que há anos atrás. Vai lá e procura, vai lá. Olha a oportunidade que talvez nem está lá, está aqui, está perto, está no seu ambiente perto de você. Vai ali, vai aqui, ó. Oportunidade, vai em busca. Como é que você quer recomeçar uma trajetória da sua vida, uma área importante da sua vida, se você não está indo lá? Se você não está dando um passo, um passo de atitude, um passo de ousadia? De vez em quando nós precisamos fazer igual a Noemi fez com a Ruth. Bater assim nas costas de alguns irmãos e falar assim: irmão, vai lá. Bate aí na costa, bate no irmão, fala assim: irmão, vai lá, vai lá. Que olha só aqui que coisa que eu vou dizer para você, preste atenção. Talvez a Ruth falou assim: eu estou pensando em resolver alguns problemas, eu estou conjecturando isso daqui. Aí a Noemi vai lá, fala na Ruth: ô Ruth, para de pensar, vai lá, para de ficar pensando, dá o primeiro passo, para de ficar pensando, vai lá resolver. Por favor, bate no ombro do seu vizinho e fala assim: vai lá, meu filho. Fala: para de pensar, vai lá, vai lá. Porque para você recomeçar, você vai precisar de abraçar a oportunidade de pessoas que Deus está colocando no seu lado. É preciso ficar atento às oportunidades. Tem uma coisa que eu fico muito atento às oportunidades. E eu sou uma dessas pessoas que eu vou lá. Eu sinto no coração que Deus quer fazer alguma coisa e eu vou lá. Vou lá. A mudança que você está esperando na sua vida, ela passa por uma oportunidade. E essa oportunidade, outras pessoas, elas não vão fazer por você. Essa oportunidade é você que precisa levantar e ir lá. Levantar e ir lá. Você está entendendo isso? Se eu quero experimentar o recomeço, eu vou precisar, olha o que a Ruth faz, versículo 3. Foi, pois, e chegou, e apanhava as espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte a parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Disseram eles: o Senhor te abençoe. Disse, pôs Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: quem é essa moça aí? Estou vendo essa moça aí? Aí o versículo 6, e responderam o moço que estava posto sobre os segadores: essa é a moabita que voltou com Noemi lá dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher essas espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio, e desde amanhã até agora, a não ser um pouco que ela teve sentada. Sabe o que os caras falaram quando Boaz perguntou: quem é essa moça aí? Estou vendo ela aí assim, suada. Aí os trabalhadores de Boaz falaram: olha, essa é aquela moça que veio lá de Moabe. Ela está trabalhando desde de manhã até agora. Ela só parou um pouquinho para descansar. Quantos querem viver uma história de recomeço? Diga aleluia.
Irmão, você vai ter que trabalhar muito, igual a Ruth trabalhou, e só parar um pouquinho para descansar. Trabalhar de manhã até de noite. Pastor, precisa recomeçar algumas coisas no meu casamento, irmão. Então você vai ter que fazer igual a Ruth, vai ter que trabalhar muito e descansar só um pouquinho. Você está precisando de uma oportunidade para recomeçar no seu trabalho, você vai ter que trabalhar muito e descansar só um pouquinho. Você está precisando de recomeçar a sua trajetória com Deus, entra de cabeça e se envolve, trabalhando muito e descansando só um pouquinho. Diga aleluia. Eles ficaram impressionados. Essa mulher, ela está trabalhando muito. Trabalhar duro faz parte de toda a história de recomeço. Roer o osso faz parte de toda a história de alguém que um dia está comendo filé. Diga aleluia. Bate no ombro do vizinho que está do seu lado e fala assim: rói o osso para comer o filé, meu filho. Pastor, é uma luta. Pois é, recomeçar é roer o osso. Mas uma hora vem a recompensa. Uma hora vem a recompensa. Aí vamos voltar aqui para o texto. Então no versículo 8 diz assim: então disse Boaz para Ruth: olha, minha filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém, aqui você vai se ajuntar aqui com as minhas moças. Os seus olhos estarão atentos no meu campo que cegarem, irás após elas. Eu dei ordem para os moços que eles não toquem em você. E tendo tu sede, vai para o vaso, bebe água do que os moços tiram. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou em terra e disse: porque eu achei graças aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma mulher estrangeira. Ela agradeceu. Escute só, no seu processo de recomeço, você vai ter muitas fases. E uma coisa importante a você fazer nas suas fases de recomeço, é você agradecer, ser grato às pessoas pelo mínimo das oportunidades que elas estão te dando. É você ser grato pelo mínimo das oportunidades que vai respaldar você diante de Deus, para você receber as maiores oportunidades. É você ser grato pelas coisas pequenas que Deus está te dando, e isso vai garantir a você receber as coisas grandes, porque Deus sabe que você tem coração grato. Porque tem gente que quer recomeçar e já quer recomeçar grande. Tem gente que quer recomeçar, vou recomeçar hoje, já quer que daqui a uma semana seja tudo mudado. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que não tem como nada nasce grande. Você quer recomeçar a sua história, você vai ter que começar pequenininho e crescendo, porque tudo que nasce grande é monstro, é filho de monstro. Você não é monstro, fala, eu não sou monstro. Então precisa ir devagarzinho e sendo grato. Devagarzinho e sendo grato. Recebi um pouquinho, sou grato. Recebi um pouquinho, sou grato. Recebi um pouquinho, sou grato. E mais um pouquinho, eu sou grato. E mais um pouquinho, eu sou grato. E aí olha o que acontece. Aí, então o versículo 11 diz: respondeu-lhe Boaz: bem me contou, eles me contaram aquilo que tu fizeste à tua sogra depois da morte do seu marido. Deixaste teu pai, a tua mãe, a terra onde você nasceu, e tu vieste para um povo que você nem conhece. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, desde Israel, sobre cuja hages abrigar. E disse ela: ache eu graças aos teus olhos, Senhor meus, pois me consolastes e falastes ao coração da sua serva, sendo eu nenhuma das suas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: chega-te aqui para comer pão, molha o bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e deu-lhe do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobrou. Diga aleluia. Fala para o teu vizinho: você vai recomeçar, você vai comer muito, vai se fartar, e ainda vai sobrar. Diga aleluia. Dá um aplauso a Jesus. Dá um aplauso a Jesus. Pastor, mas eu vou comer, vou me fartar e vai me sobrar de quê? Da área que você precisa se recomeçar. Você precisa recomeçar no seu casamento, então se prepara, irmão, que se você fizer tudo certinho, você vai recomeçar no seu casamento se fartando, você vai recomeçar no seu casamento sobrando, você vai recomeçar no seu casamento com coisa boa e maravilhosa demais. Você precisa recomeçar na sua vida profissional, você vai se fartar, se alimentar,
e vai sobrar. No ministério, você vai se alimentar, se fartar, e vai sobrar para você repartir com os outros. Aleluia. Aí olha só, e levantou ela a colher, e Boaz deu, olha só que maravilhoso, ordem para os seus moços, dizendo: até entre as gavetas, deixe ela colher e não atrapalhe ela. Deixe cair algum punhado e deixa ficar, para que ela os colha, e não repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e veio a sua sogra, que tinha apanhado tanto bem, tirou-lhe, e sobejava depois de fartar-se. Diga uau! O que é que Boaz falou? Boaz falou para os seus segadores, para os seus funcionários: olha, essa menina, ela está tão no propósito de Deus, com tanta vontade de recomeçar a trajetória da vida dela, que nós vamos ajudar ela. Tem gente que Deus coloca para te observar, e ele vê você tão querendo firmar a missão de Deus, eles veem tão você com vontade de recomeçar, que Deus coloca no coração dele: abençoa essa pessoa, abençoa, ela não vai nem entender nada, mas dá mais para ela, dá mais, abençoa ela no trabalho, promove ela, abençoa ela na igreja, dá oportunidade para ela crescer, abençoa ela com a família dela, aleluia. Os caras, quando a Ruth, ela vinha atrás catando, o Boaz falou para os seus segadores deixar cair de propósito. Deixa cair de propósito. Deixa cair espiga de milho de propósito. Porque essa menina é muito abençoada. Bate no ombro do teu vizinho e fala assim: irmão, você é muito abençoado, irmão, aleluia. Eu vejo de que essa menina, a Ruth, ela foi muito abençoada, porque ela não desprezou as coisas pequenas. A Bíblia diz para nós não desprezarmos os pequenos começos, o tempo dos pequenos começos. Ontem eu estava compartilhando com alguns irmãos, numa comunhão dos casados para sempre que eles fizeram, como é que foi o nosso começo aqui em Itaipuaçu, a luta que era. Se você eu parar para transportar a mente para como que era. Hoje nós temos um louvor aqui maravilhoso, uma tecladista maravilhosa, um violonista, um menino com um violão assim, um baixista que pula, que é uma maravilha, aleluia. Mas antigamente era uma caixinha de som amplificada que dava para colocar 2 microfones e um violão. Violão com 3 cordas, já viu isso? Porque eu não tinha dinheiro para comprar mais. E o cara fala: um louvor desafinado que dói, que misericórdia. Você está lá para cultuar a Deus, fala assim: meu Deus, sangue de Jesus. O louvor era: Senhor, tenha misericórdia. O louvor cantava uma música e eu aqui dentro: Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. Não podemos desprezar as espigas que ninguém dá nada por ela. Talvez você é alguém que ninguém dá nada por você. Eu preciso dizer: Deus não despreza você, porque Ele acredita que logo, logo você vai virar uma fartura para muitos ao seu lado. Você vai virar uma fartura para a sua família. Você vai virar uma fartura para esta cidade. Você vai virar uma fartura para essa igreja. Você vai ser tremendamente usado nessa igreja. Aleluia! Nós aprendemos a não desprezar o tempo o início, o começo das coisas. Não desprezamos, porque acreditamos que Deus é poderoso para te abençoar, para te fartar e para ainda fazer sobrar. Por favor, fique de pé.